Saudações a todos para mais um programa ADESG em Foco. E hoje nós temos aqui a alegria de conversar com o Coronel Paulo Roberto Costa e Silva. Muito obrigado por sua presença, Coronel. De nada. Um prazer muito grande estar aqui. Paulo Costa e Silva, coronel do Exército Brasileiro, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, doutor em Ciências Militares pela ECEM e pós-graduado em Altos Estudos de Política e Estratégia pela nossa Escola Superior de Guerra. Nela, ainda integrou seu corpo permanente e a chefia da Divisão de Assuntos de Inteligência Estratégica. Recebeu, além de diversas condecorações no Brasil, ainda em função do trabalho realizado em torno do tema venezuelano, a Medalha de Honra ao Mérito do Exército da Venezuela em 1992. Mais recentemente, ocupou o cargo de secretário executivo do Conselho Nacional de Educação no Brasil. Coronel, muito obrigado por sua presença. Hoje vamos falar sobre o tema da Venezuela. Coronel, o senhor possui vasta experiência nesse tema. E esse país latino-americano, que é a nossa vizinha, Venezuela. Poderia nos falar brevemente como se especializou nisso? Pois não. Na verdade, eu não me considero bem um especialista em Venezuela, né? Eu sou mais um curioso, um interessado, uma pessoa que tem alguns vínculos com aquele país. Eu conheci a Venezuela ainda bem jovem, nos tempos de capitão, quando eu era ajudante de ordem do presidente da República, e o presidente Sarney, em viagem à Venezuela, acompanhei, integrei a comitiva e conheci um país que me encantou pela sua pujança, pela sua qualidade de vida. Estamos falando aí de anos 80, né? Década de 80. Posteriormente, ao sair da presidência e fazer a Escola de Estado-Maior, passei a ter contatos com oficiais venezuelanos e fiz amizades. E o meu tema de trabalho de conclusão de curso, tanto na Escola de Estado-Maior quanto na ESG depois, eram sobre integração sul-americana, sobre problemas de integração regional, que me despertou muito interesse, e fui condecorado com essa comenda do Exército da Venezuela, ainda no governo de Carlos Andrés Pérez. Posteriormente, durante o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, eu escolhi como tema a integração sul-americana e a viagem de estudos que a escola fez com todos os seus estagiários a Venezuela, Colômbia e Equador, e lá já estávamos diante do presidente Hugo Chávez, que nos recebeu ainda no aeroporto de Maiquetía. Então, a partir daí, eu segui meu curso normal e, ao regressar para a escola como membro do corpo permanente na Divisão de Assuntos de Inteligência Estratégica, a Venezuela já estava iniciando a crise pós-morte de Chávez, primeira gestão de Maduro, a crise econômica começou a preocupar as autoridades brasileiras. Então, o ministro da Defesa, que era o ministro Raul Jungmann, pediu para a escola nomear um grupo de estudos, um grupo de trabalho, para fazer um estudo profundo, atual, sobre a situação da Venezuela e seus possíveis reflexos para o Brasil. E, a partir daí, eu e mais os 4 ou 5 oficiais, membros do corpo permanente, professores da escola, começamos a estudar, aprofundar, ler bastante, entrevistas com jornalistas, com adidos e ex-adidos militares naquele país, e acompanhar bem de perto a situação. Conseguimos cumprir a missão e o ministro vinha periodicamente à escola assistir à atualização ou solicitava que alguém fosse a Brasília para dar alguma explicação, e assim foi feito. Superado o problema, se bem que não podemos dizer bem superado, mas pelo menos satisfeito esse aspecto, eu me apropriei desse conhecimento, desse tema, para levar para todo o Brasil, através das palestras da ADESG, na delegacia da ADESG nos estados. E isso foi muito positivo, porque, sem que eu dissesse uma palavra sequer, a gente percebe isso,
o público-alvo e o público se interessava muito e fazia, inevitavelmente, um paralelo com a situação brasileira. Isso deve ter rendido alguns frutos, porque fiz entrevistas para televisão, jornais e tudo a respeito do tema. Não me faz um especialista, mas me faz um curioso e um conhecedor um pouco das coisas que aconteceram lá. Perfeito, muito obrigado pela explanação. Bem, a Venezuela, de fato, né, assunto fascinante, né, porque ela possui uma rica história e, embora o senhor a conheça em grande detalhe, o nosso tempo nem vai nos permitir tratarmos exclusivamente dessa questão histórica. Entretanto, o senhor poderia iluminar o assunto, eu diria que com alguns marcos que, militar e politicamente, a conduziram até os dias de hoje, em 2024. Vamos fazer um resumo bem amplo, bem objetivo. Começamos com a independência, né, da Venezuela, em 1811, 5 de julho, que é a data nacional da assinatura da independência da Venezuela, mas na condição, né, por Simão Bolívar, o libertador, naquele momento, na condição de integrante da Gran Colômbia, né, que reunia, além da Venezuela, o Equador, o Panamá e a Colômbia. Nesse período de 1811 até 1830, período conturbado politicamente, viveu a Venezuela suas 3 primeiras repúblicas nesse contexto de Gran Colômbia, e em 1830 ela retira-se da Gran Colômbia e dá início ao que se chama de Quarta República, que é o movimento que vem até quase os dias atuais. E aí, a partir daí, durante um primeiro século de história política, a Venezuela não tem uma expressão maior, é uma sucessão de caudilhos, era um país sem muita pujança, sem muita importância, vamos dizer, em contexto regional ou mundial, até que, em 1920, ou no início do século, vem a descoberta do petróleo. E aí muda totalmente a configuração, onde a economia e política começam a se mesclar, o país torna-se um país rico, e a partir daí fica mais incisiva a disputa pelo poder, a luta pelo poder, e isso leva a um período de sucessivas ditaduras e golpes. Normalmente conduzido por generais, golpe após golpe, até que se firma a ditadura de Pérez Jiménez, que vai de 1948 até 1958. Já estamos aí com 2 séculos e meio de história. E aí, a ditadura Pérez Jiménez é derrubada e os partidos políticos de então formam uma coligação e fazem um ato que é fundamental para a história da Venezuela. É o Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo este nome se deve ao lugar onde ficava, em Caracas, a residência oficial do presidente Rómulo Betancourt, que era o então presidente da Venezuela e da Aliança Democrática, da Ação Democrática. Participaram os 2 partidos que lhe fazem oposição, o COPEI, né, que é o Partido Independente, de Roberto Villalba, e a União Republicana Democrática de Rafael Caldeira. Esses 3 partidos quiseram representar e firmaram este pacto de governabilidade. Primeiro, encerrando o processo da participação de militares na política venezuelana. Segundo, um pacto que dava uma alternância de poder. Os partidos se alternavam no poder. Os partidos teriam em seus ministérios membros dos 3 partidos, não havia uma predominância de um partido único. E uma série de condições que foram firmadas e deram um período de relativa estabilidade à Venezuela. Então, o Pacto de Punto Fijo é uma efeméride de bastante destaque para quem quer conhecer a história da Venezuela. Ocorre que a bonança do petróleo, a gestão desse pacto, que foi um pacto de elites, a exclusão popular, a exclusão da esquerda, o Partido Comunista e o Partido de Tendência de Esquerda, não foram convidados a participar. Então, com o decorrer do tempo, esse tecido do Pacto de Punto Fijo foi se esgarçando, e a participação popular foi começando a se fazer sentir, pressionar, até que no ano de 1989,
na gestão do presidente Carlos Andrés Pérez, já era o segundo período do mandato dele, ocorre um caracaço, um fenômeno de violência, a pretexto de um aumento de passagens, de um preço de aumento de passagens, ocorre uma grande rebelião popular e uma reação muito violenta por parte das forças legais, que leva a um número de quase 3 mil mortos, e esse período fica conhecido como o Caracaço. O Caracaço é importante também porque, no contexto do Caracaço, surge a figura do tenente-coronel Hugo Chávez e alguns membros do Exército, e aí estão como líderes desse movimento. Esse movimento foi sufocado, a um custo de muitas vidas e a um desgaste muito grande, né? E ocorre que, 3 anos depois, um grupo de militares, liderado por Hugo Chávez, tenta o golpe de Estado, tomar o poder pela força. É a chamada Operação Zamora. Eles são derrotados, se entregam, né, e o Chávez faz o seu famoso discurso em que ele diz, por enquanto, se dirigindo para a população venezuelana, por enquanto, por agora, não cumprimos nosso objetivo, mas nós voltaremos de outra forma. E assim foi feito. Em 1997, ele se candidata à presidência e é eleito pelo voto popular. Vem como golpista, volta como um triunfador, vitorioso, né? E é eleito presidente da Venezuela. Declara o fim do pontofirismo, que era o ponto firro, ele encerra e determina que vai iniciar uma nova era na Venezuela. Então, assim começa o chavismo. Ele vem com a força do voto popular, ele vem com ideias revolucionárias e muda a Constituição, consegue do Congresso autorização para governar por 1 ano com leis habilitantes, ou seja, por decretos, fazendo o que ele quer. Ele dissolve a Assembleia bicameral e torna unicameral e começa a ensaiar os passos, muda o nome do país para República Bolivariana. Ele desde os tempos de Cadete, ele se era encantado com o ideal de Simão Bolívar, de educação, de qualidade, de independência em relação a outros países, de redução das desigualdades, eram as grandes bandeiras do ideal bolivariano, e ele, com isso aí, com o seu carisma, ele vai, então, implementando o chavismo na Venezuela, né? E aí ele tem um período de muitas conquistas, ele vence as eleições, ele vence os referendos, ele cria um programa social com o suporte do boom do petróleo, ele consegue uma liderança na OPEP para que os preços do petróleo eles estejam vantajosos. E, em função disso, aí ele investe em programas sociais, ele entra nas comunidades, ele vai aonde o Estado nunca foi. O Estado era sempre monocrático, elíptico, classe de dominantes, e o povo sempre afastado como mero coadjuvante. Chávez torna o povo um ator importante no processo político. Ele cria as missões, chamadas as missões, que são UPAs, hospitais, segurança, enfim. Aí, Hugo Chávez é muito carismático, um populismo intenso, longos discursos nas rádios e tudo, mas encontrando uma forte oposição, como sempre. A luta pelo poder é insana, então uma forte oposição de mídia, uma forte oposição da classe empresarial, dos políticos, o que fez com que ele, então, começasse a endurecer o jogo, inicialmente com algumas privatizações, um programa intenso, depois ele fez com as leis inabilitantes, a lei de terra e uma série de leis que foram lhe dando poder, né? E em 2002 há uma tentativa de golpe, onde militares, apoiados por alguns setores da sociedade, da elite local, resolvem derrubá-lo. Ele é, inclusive, preso. E aí chegam a nomear um novo presidente temporário, uma junta de militares, mas
não foi exitosa. Por quê? Porque o povo exigiu a volta do presidente Chávez. Ele foi recolocado no palácio pelo povo, e isso lhe deu muito mais força. A partir daí, ele começou, com esse poder, a endurecer o jogo, né? Ele começou a fechar canais de televisão, jornais, a PDVSA foi trocada, fizeram uma espécie de uma greve de petróleo para dar prejuízo para a Venezuela. Ele demitiu todo mundo depois de algum tempo, substituiu pelos seus quadros, e começou esse processo de chavismo mesmo, raiz, como a gente chama. E anunciou em 2006, 2005, o bolivarianismo e, principalmente, a implantação do que se chamou de socialismo para o século XXI. Fez isso no Fórum, né, das Américas, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e alguns autores dizem que o socialismo para o século XXI é uma mescla do stalinismo do século XX com o nacionalismo do século XIX. Mas o fato é que ele implementa medidas e segue o curso do seu governo até sofrer o primeiro revés nas urnas e alterar as regras do jogo político, né? Depois que ele percebeu que estava começando a perder essa popularidade, e isso sempre em função da flutuação dos preços do petróleo e da ação da oposição, sempre muito forte, ele, com apoio popular, então ele implementa ações ainda mais rígidas e se associa, né, com seus parceiros sul-americanos, né? Foro de São Paulo, como ingressa no Foro de São Paulo, se alia, é até objeto de uma reflexão mais à frente com outros países, e assume um papel de liderança muito expressiva na América do Sul como um elemento da esquerda, né, da esquerda mais quase que radical. Sim, sem querer lhe interromper, inclusive foi por isso que eu não perguntei anteriormente, mas, salvo engano, o senhor mencionou que ele realizou, antes de 2002, algumas privatizações, ou o senhor queria dizer nacionalizações? Não, nacionalizações, perdão, eu inverti o processo, a palavra. Ele nacionalizou, né, e... Perfeito, que é uma pauta de esquerda, lógico, né? Nacionalizações, a própria PDVSA, e com isso houve uma fuga de capitais, empresários começaram a retirar o seu dinheiro do país, em função a própria lei de terras, né, desapropriação de terras, para uma reforma agrária. Todo o arcabouço que gira em torno dessa questão da propriedade. Exatamente. Né? Então, eu estou falando de nacionalização. Ele nacionalizou, estatizou essas empresas. E é uma estrutura que é bastante comum, né, às esquerdas mundiais, fazendo com que, e o senhor já começou a falar sobre isso, eu pediria que até desenvolvesse um pouco mais, que o chavismo não tenha sido um fenômeno isolado na Venezuela. Não foi. Então, ele começa, né, a achar ali o controle sobre a imprensa, e endurecendo, e, para e passo, os ares da política na América Latina vão mudando, os ares da esquerda vão chegando junto com esse movimento dele, aí ele vai encontrar uma grande parceria, 3 anos depois da sua eleição, em Lula, no Brasil, que é o grande protagonista dentro do continente, então ele se aproxima muito de Lula e de Fidel, né? Esse trio já incrementa as ações e a força do Foro de São Paulo, né? E aí atrai Evo Morales, atrai os Kirchner, lá do Cone Sul da Argentina, vem o Pepe Mujica, ou seja, o continente vai se avermelhando e vai traduzindo em realidade aquilo que era o sonho de Chávez, né? A América do Sul bolivariana, ele cria a ALBA, porque nesse contexto, os Estados Unidos da América lançam a ALCA, que é uma integração latino-americana para comércio, para redução de tarifas e tudo. Ele, que elege os Estados Unidos como um oponente, né, particularmente George Bush, onde ele agride o presidente Bush no próprio plenário das Nações Unidas, ele se contrapõe criando a ALBA, se associando com o Brasil, Bolívia, e esses países que eu lhe falei. Então, já então, a América do Sul, de maneira geral, já toma esse contexto. Peru, que depois de Fujimori tende a partir daí cada vez mais para a esquerda, passando por Alan Garcia, e vem com
Ollanta Humala e outros, né? E, enfim, para Uruguai, já falei, Chile com Michelle Bachelet, um pouco mais centrada, mas também de esquerda. Então, essa aliança bolivariana faz com que o chavismo não seja um fenômeno isolado. O chavismo é um fenômeno que se torna quase que continental, né? Tem ali a Nicarágua, tem ali a sua ideologia, tem Cuba, que já estão ali, mas que se aliam todos nesse movimento em torno de Hugo Chávez, que se arvora de líder. E realmente, ele e Lula compartilham dessa liderança, né, nesse período, nesse momento. Mas aí, a fatalidade acontece, né? Ele é convidado, se queixa com o Fidel de um certo desconforto físico, vai fazer exames lá em Cuba, descobre-se um problema que ele inicialmente esconde, mas depois volta para uma segunda cirurgia, é obrigado a admitir que está doente, e aí, com câncer, ele enfrenta um período de reeleição, né, e chega a ser reeleito, mas não tem condições de governar, falece, morre, e aí indica, inclusive, quando está doente já, que o povo vote em Maduro, né, para que Maduro seja o seu sucessor. Ele diz que para conseguir aquele seu sonho, aquele seu programa, eles não poderiam mudar de direção a política. E aí Maduro assume o governo numa eleição até disputada, bastante disputada. Sonho esse que, salvo engano, como o senhor já havia asseverado, né, estava intimamente vinculado às bonanças ou fracassos do petróleo. O que acontece com a Venezuela é isso. Como a Venezuela era um dos maiores, se não o maior produtor de petróleo do mundo, ela ficou restrita a sua economia a isso, ela não diversificou a sua economia. Tudo ela comprava, porque o dólar comprava tudo, o petróleo comprava tudo. Isso lá na frente vai se traduzir em reflexos muito ruins, que é exatamente quando o petróleo desaba. E aí, desabando o petróleo, desaba o regime, desabam os programas sociais, aumenta a pressão da oposição. Então, isso é bem notado, isso vem de uma maneira muito cristalina para quem vai acompanhando passo a passo a história da Venezuela. Em outras palavras, não houve uma preocupação com a sustentabilidade da economia. Não houve. Era simplesmente o seguinte: o petróleo vai nos deixar numa condição de bonança, somos o país mais próspero da América Latina, e assim será para sempre. Só que nada é para sempre, né? E aí vem a cobrança, porque na hora que o petróleo caiu, na hora que pararam de entrar os recursos, a economia diversificada, vem a inflação, vem o desabastecimento, em cima disso vem a fome, vem a evasão de pessoas, a evasão de divisas, as migrações em massa, e esse quadro vai se deteriorando até o caos, que já foi o caos que Maduro enfrentou e conduz a partir de 2018, já naquela eleição, na reeleição, onde ele faz uma eleição fraudulenta, se reelege já com um discurso de ditador mesmo, de ditadura, né? Milhares de venezuelanos deixam o país. O processo de transição entre Chávez e Maduro foi teoricamente democrático? Foi teoricamente democrático, porque o Chávez adoeceu, o Maduro era o vice do Chávez, né? Era ministro do Chávez, e aí o Chávez, doente, ele se dirige ainda nos seus últimos dias, tem discursos ao povo, que reelejam Maduro, e o Maduro ganha uma eleição apertada, por menos de 10 pontos percentuais do seu opositor, se não me engano, Capriles, e entra democraticamente eleito. Assim ele chega ao poder. A partir daí, entra a crise do petróleo, o petróleo desaba a 1/3 do preço que estava, ele começa a enfrentar problemas, e aí a parte política vem a reboque da parte econômica, né? O país enfrenta tudo isso, uma hiperinflação, desemprego, fome, e aí ele vai buscar o apoio onde? Nos suportes que dão o governo ao chavismo. O apoio está no petróleo, que é a única fonte de renda que eles têm, nos aliados, ele começa a buscar alianças alternativas, uma vez que os Estados Unidos já não reconheciam a legitimidade do governo de Maduro, ele já
busca alianças extracontinentais e traz novos atores para o cenário geopolítico na América. Ele traz a Rússia, que vem se associar às petroleiras venezuelanas, ele traz a China, ele vai pegando dinheiro com esse gente, traz aliados como o Irã, e junto com o Irã, ele traz e importa o terrorismo para a América Latina, passa a ser um ponto de entrada de terroristas, e daí ocorre aquele atentado terrorista na Argentina. Isso tudo está registrado no livro do jornalista Leonardo Coutinho, chamado Hugo Chávez, O Espectro. Torna a Venezuela como um ponto de passagem do narcotráfico para a América pela via insular, por Cuba pela via continental, pela Nicarágua, para a Europa pela via amazônica, e aí ela passa a ser uma exportadora do narco, do tráfico da droga, entra nesse regime onde o Ministério de Maduro vai buscar nos militares uma força, um sustentáculo, mais um sustentáculo, onde um terço de seus ministros são militares, distribui para esses militares peças importantes da economia deles, por exemplo, o controle do dólar, a importação e exportação de alimentos, e até, não se pode provar, mas seguramente o narcotráfico também passa pela mão de muitos generais. Para você ter uma ideia, para que vocês tenham uma ideia, o Chávez, num dos processos de cooptação das Forças Armadas, que se tornaram bolivarianas, ele elevou para 2.000 o número de generais. Então, o exército venezuelano tem 2.000 oficiais generais. Então, o poder militar é o poder de fato. Então, ele se apoiou muito no poder militar. E ali ele colocou as forças bolivarianas, as forças armadas, o exército, marinha aeronáutica, ele criou as milícias bolivarianas armadas, criou a Guarda Nacional Bolivariana, né? E criou os coletivos, que são as quadrilhas, os criminosos que faziam o trabalho sujo do Estado. Se associou ao crime. Esses coletivos são agentes dentro das comunidades que fazem o trabalho sujo, o justiçamento, as ações de pressão, de intimidação, e assim impondo o terror às comunidades, porque a Venezuela, Caracas, é uma das cidades mais violentas do mundo, e a gente via lá acontecendo, viu acontecendo lá o que se convenciona aqui de que é proibido subir as favelas, a polícia não pode subir nas favelas. Tem um paralelo muito interessante sobre essa história, né? Então, esse poder militar todo deu uma força muito forte. O que muda um pouco é que, enquanto eu dizia as Forças Armadas eram reféns de Hugo Chávez, Maduro, ao contrário, se torna refém das Forças Armadas. Existe uma peculiaridade muito grande de como essa mudança sutil, né, que ocorre no posicionamento das Forças Armadas, e a gente tem que estar muito atento a isso. É muito, muito interessante, porque isso mostra exatamente como, de uma estrutura sustentável, pulverizada, liberal, onde existe menos participação do Estado, onde a iniciativa privada faz a sua parte de uma forma, como que vai se dizer, organizada organicamente, para um processo de nacionalização, de intervencionismo muito relevante, muito preponderante, e finalmente descambando para um lado do aparelhamento, né? E para o lado da iniciativa e de conexão com organizações criminosas. Exatamente. Então, é a degradação, né, desse sistema socialista. E aí nós vemos o quê? Nessa transição, um petroestado se converter no narcoestado. Então, essa é a situação. E, independentemente das eleições de 2018 não terem sido reconhecidas por dezenas de nações, pela OEA, pelo Grupo de Lima, pelo Brasil, etc., Maduro simplesmente não deu bola. Ele continuou, exerceu o poder dele, impôs a verdade dele, se aliou a essas forças extracontinentais e veio para esta reeleição, a última eleição, com o mesmo discurso. Se não ganharmos, haverá guerra. E repetiu o mesmo enredo, tudo igual.
E a prova de que isso vem acontecendo é que outras democracias justamente começam a se contrapor e começam a se manifestar. Em 2020, Exatamente. as promotorias norte-americanas das cidades de Nova York, Washington, D.C. e Miami indiciaram diversos criminosos do regime de Maduro, né? Assim como membros das Farc colombianas, todos efetivamente se tornando indivíduos procurados em território americano por seus graves atos de narcoterrorismo, tráfico de drogas e corrupção. Isso contribuiu para fechar o cerco contra tais que não passam de criminosos, travestidos de autoridades, ou acabou se tornando sem efeito, como o senhor mencionou, que foi como o Maduro fez, de ignorar os atores internacionais? Eu acredito que contribuiu, de certa forma, contribuiu, embora ele tenha resistido, mas é fato que elegeram os Estados Unidos, ficaram sendo como uma espécie de... elegeram como o culpado, então a situação da crise venezuelana são os Estados Unidos. E essas ações feitas pontuais nos Estados Unidos afetam, de certa forma, a condução do processo político na Venezuela, e o que é mais notável é que vai piorar. A tendência é que agora isso vai se acentuar muito, é só olhar, prestar atenção nos primeiros indicados para compor o governo Trump. Como é que eles vêm se posicionando? Vejam que ontem foi aprovado um projeto de lei, curiosamente chamado de Lei Bolívar, né? Porque as iniciais da lei, não sei se você percebeu, elas tratam exatamente desse problema da Venezuela. Então, Bolívar, e isso ensejou uma resposta muito dura da Venezuela, né, em relação aos americanos, e me parece que ações desse tipo, esse projeto de lei de ontem, é para que quem faça negócio com a Venezuela não vai fazer com os Estados Unidos, pessoa física ou jurídica. Então, é um recrudescimento do isolamento e da pressão dos Estados Unidos em cima da Venezuela. E, ao mesmo tempo, Trump já sinaliza para que Rússia, China e outros atores, Irã, não venham se meter nessa questão. Então, volta o Big Stick lá. Então, essa eleição, eu dizia numa palestra no Rio de Janeiro há 3 semanas, que a eleição mais importante dessa primeira metade do século XXI não era a eleição daqui, nem a de nenhum lugar, era a eleição dos Estados Unidos. Para onde caminhasse o rumo daquela eleição, ia caminhar o rumo de todo mundo, né? Dos conflitos, da geopolítica, do Brasil, da América Latina, e isso, sem que tenha ainda acontecido de fato, já se faz perceber, né? Eu tinha aqui outra medida que os Estados Unidos fizeram ontem, reconheceram Edmundo Gonzalez como presidente eleito. Estados Unidos ontem reconheceram, né? No mesmo dia, a Venezuela libera 225 presos políticos, dos quase 2.000 que fez durante o processo de protestos pelo resultado das urnas, né? Lula declara que Maduro é problema da Venezuela, não é problema do Brasil. A gente vai falar daqui um pouco sobre essa relação Lula-Maduro, que eu acho que é interessante para nós aqui, né? E aí, Bolívar significa Banning Operations and Release the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime. É um regime autoritário. Seguindo o acrônimo. Sutilmente eles pegaram as primeiras letras dessa e chamaram. Neste sentido, nós recentemente, inclusive, o senhor mencionou o Lula, né? Recentemente assistimos a uma polêmica envolvendo o presidente do Brasil, né, hoje ocupa a presidência da República Brasileira, e seu outrora grande aliado Maduro, assim como era Chaves na sua época, né? Do que se trata essa polêmica? Eu já vou discorrer, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ditadura de Chaves de Maduro. A gente pode fazer uma diferença. Eu já falei. Sim, o senhor mencionou, por isso que eu nem entrei muito nessa questão, mas de fato, né? O senhor falou sobre a questão de ser refém, né, das Forças Armadas, ou de fato estar se utilizando delas, mas por favor, antes de chegar a essa questão do Lula, mostrar a diferença, porque vai também servir para dar suporte. A essência, né, das ditaduras Chaves e Maduro é a mesma, né? É um Estado socialista, né, com
marxista, enfim, implantação do socialismo e perpetuação no poder, partido único, o Estado do predominante, né? Intervencionista. Isso mesmo. Agora, as diferenças começam por aí. Primeiro, a personalidade. Chaves era carismático, Maduro não é. Chaves usava 8 horas de seu programa para falar e tinha audiência da população, né? Chaves tem capelas, é santificado na Venezuela. Tem um Pai Nosso com uma oração que trata de Hugo Chávez como se fosse o Santo Padre, né? Tem imagens de santo vendidas em alguns lugares da Venezuela de Chávez. Então, Chávez tinha um carisma que Maduro não tem, ao contrário. O Maduro tem uma imposição pela força, onde por trás dele tem aquele pessoal que eu falei, que são as Forças Armadas e o poder militar. E aí a classe, os adeptos estão oprimidos e dependentes, né, da cesta dos programas sociais. Então, esses dão respaldo à ditadura de Maduro. Chaves faz a mudança de regime. Um outro aspecto interessante é que a ditadura chavista ela vem no contexto de mudança de regime, mudança de ares, sai daquele pacto de ponto firme, aquela alternância das elites no poder, dos partidos, e vem para um modelo popular, um modelo populista. Então, Chaves representa um novo. É uma diferença que vai se sentir na frente quando o Maduro já não é mais o novo. O Maduro é o continuismo do Chaves piorado, é a cópia mal feita do chavismo. Então, tem essa diferença também. Na economia, como eu disse, o petróleo, com Chaves, a bonança do petróleo financia programas sociais e a economia tem excelentes indicadores. E isso dá reflexo na população. Com Maduro, é o contrário. A queda do petróleo traz inflação, desabastecimento, escassez, fome, evasão de divisas, etc. As medidas que o governo toma não surtem efeito. Em ambos, mas muito mais no Maduro, a ditadura de Maduro, existe grande violação de direitos humanos, perseguição aos opositores, fim da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, etc. No ambiente externo, já falei, né, do socialismo para o século XXI, Chaves coloca a Venezuela no patamar de Unasul, de Mercosul, faz contraponto aos Estados Unidos, né, nessa onda esquerdista que tomou posse por conta da América, e Maduro já enfrenta hoje uma tendência reversa, aonde a direita vem retomando seu lugar, né? Os novos atores que estão aqui presentes têm outros interesses, então é bem importante essa diferença. E em comum, já falei, perseguições aos opositores, eleições fraudadas, né? Uma aliança do executivo com o judiciário para não deixar o legislativo legislar. O legislativo é uma figura que ilustra fantoche, não funciona. E, como já falei, finalmente, o petroestado de Chaves virou um narco-estado na transição de Chaves para Maduro. Então, é basicamente esse resumo que eu posso dar. É muito interessante porque é uma alteração, né? Uma mudança de paradigma, ou como o senhor falou, né? Deterioração do estado anterior, né? Continuismo deteriorado. Agora, sobre a questão de Lula, então. Vamos então. O que ocorre? Lula e Maduro, Lula e Chaves eram os grandes líderes, tinham uma expressão mundial, estavam surfando, né, na onda de esquerda e na onda da mudança, da grande mudança no mundo, particularmente na América Latina. Então, eram muito amigos, eram quase amigos íntimos, vamos dizer assim, muito alinhados. Não tomavam uma decisão sem um conversar com o outro. Com Maduro, já houve aí uma mudança. Por quê? Lula sai, a esquerda sai, Maduro continua com aquele ato. Quando Lula volta agora, volta em circunstâncias totalmente diferentes. Não é aquele Lula que lutou a esplanada na sua primeira posse, o povo chorava emocionado. Era um Lula que lembrava o Chávez em 99. Então, aquele Lula que era o líder das massas, era o carismático, era o pai dos pobres, não voltou mais assim. Voltou como ex-presidiário, voltou como pelos braços de um processo questionável, voltou numa onda de oposição muito forte, numa eleição contestada, num processo complicado, e voltou sem o apoio popular. Lula não leva povo mais a lugar nenhum.
Então, Lula hoje já não toma decisões como o grande líder que o que eu fizer será acompanhado pelo meu país. Já não é mais assim. Então, no momento em que, quando ele toma posse, convida Maduro, que era persona não grata, que não era reconhecido como chefe de Estado pelo governo anterior, estende tapete vermelho e diz que o Maduro é um democrata, ele sofre um revés. E aí ele percebe que o discurso mudou. Ele é apedrejado por esse fato de trazer Maduro para sua posse. Então ele começa a se afastar, ele já não tem mais aquele vínculo, né? E aí a coisa vem aí caminhando, já esse afastamento no seu primeiro, com a eleição. A eleição é a gota d'água. Por quê? Apesar de todo o esforço feito pelo governo brasileiro para que houvesse um mínimo de transparência por parte de Maduro, para que justificasse uma decisão a seu favor, isso não aconteceu. Não aconteceu, ao contrário, ficou provado para o mundo que a direita ganhou. Não se mostrou um boletim, um dado, nada que convencesse. Aí o Lula ficou naquela saia justa, digamos assim. Como é que eu vou dizer que eu reconheço um governo que não me dá uma prova, um indício? Dizer que... Né? E aí Maduro contesta isso com aquela como é que se diz? Aquela arrogância, né? Com ameaças. Não, mas o processo do Brasil não tem... O Brasil não tem condições de falar da gente, porque lá também quem decidiu foi o tribunal, quer dizer, nada a ver, foi o tribunal, não foi isso que decidiu aqui, houve urna, houve voto, houve boletim, gostem ou não gostem, questionem ou não, foi diferente. Então, ali começou, se acirrou esse problema, muito bem. Então, nós vemos aí não reconhecimento do resultado das eleições, isso deu um problema de relacionamento. O passo seguinte é a cúpula dos BRICS, lá em Kazan, na Rússia. Embora o Lula não tenha podido comparecer por ter sofrido um acidente doméstico, ele, na sua participação à distância, né, ele impede, ele veta a entrada da Venezuela no BRICS+, né? Vários países solicitaram, o próprio Putin, que era um anfitrião, declarou seu apoio à Venezuela, mas o Lula vetou. E basta pelas normas que um veto, que isso não é admissível. Basta um voto. O voto do Lula foi primordial para isso. Em consequência, isso indignou profundamente e azedou de vez as relações de Maduro com Lula e da Venezuela com o Brasil. Aí vem as questões diplomáticas em jogo, aí vem as ameaças de uso de força militar, demonstrações de força, né? Inclusive, eu quero aproveitar e perguntar para o senhor, quais os riscos para o Brasil no atual estado das coisas, como esse que vem ocorrendo na região de Roraima, inclusive envolvendo o Exército Brasileiro? O senhor pode falar a respeito? A primeira coisa que a gente tem que nos preocupar, isso eu levantei isso há muitos anos, é a questão de Essequibo, né? Venezuela e Guiana têm um contencioso histórico por Essequibo. E Essequibo, quando os ditadores perdem popularidade, perdem força na condução do seu trabalho, ele procura unir o povo em torno de uma causa. Então, assim como Galtieri elegeu as Malvinas e provocou aquela guerra com a Inglaterra, eu elegi que Essequibo são as Malvinas de Maduro. Ocorre que para Maduro chegar a uma ação militar em Essequibo, ele tem que passar pela única via de acesso que lhe permite. E essa via de acesso é o território brasileiro, é Roraima. E a situação difícil, como o Exército, como o Brasil, com a sua soberania, sua posição, e como o Exército brasileiro, que é responsável pela fronteira e tudo, pela defesa da soberania, vai permitir um combate ou uma invasão de um outro país, que também é amigo do Brasil, através do seu território. Criou-se aí um imbróglio, há um envio sutil e progressivo de forças, reforço de blindados e outras forças para próximo daquela região, mas, ao mesmo tempo, há um contraste muito grande com a insensibilidade da classe política brasileira, que mina as Forças Armadas de qualquer possibilidade de combate, através da redução do orçamento sistemática. Então, não se sabe
Hoje, eu posso dizer com toda franqueza, embora não esteja lá dentro, que eu não sei dizer qual a capacidade operacional do nosso exército de enfrentar até mesmo o exército de Maduro. É uma preocupação. Tanto que Maduro já fez bravatas, começou a fazer exercícios militares próximo à fronteira, né? Demonstração de força, insinuando até que tem tanto venezuelano em Roraima que ele pode incorporar Roraima à Venezuela. É um absurdo, é uma sandice, mas que põe em alerta e deve colocar em alerta nossas autoridades políticas e diplomáticas. Aí você pergunta o grau de risco. O risco é esse aí. A nossa estratégia dissuasória, hoje, nós não temos, acredito, não temos um poder militar capaz de inibir qualquer ação. Temos que nos valer das alianças que teremos e do nosso destino manifesto de liderar a América Latina. Esse é um destino manifesto. O Brasil não pode se render a nenhum outro país, porque a sua natureza o faz o líder natural, o líder em contexto da América Latina. Isso não há o que discutir. Aí, mais uma vez, eu volto à eleição americana. Ela nos dá uma certa segurança de que não haverá uma sandice da parte da Venezuela de fazer uma atitude, um ato em que o Brasil não entre como um protegido, um aliado americano, mas que o americano não admita aquilo porque ele considera que isso é inadmissível em sua área de interesse. Porque aí estarão fatalmente outros atores, porque o armamento venezuelano é da Rússia, suprimento de meios, material bélico da Rússia, China. Então, eu diria que isso aí é um imbróglio geopolítico, é um nó que tem que ser desatado. Como é que vai ser desatado? Eu, sinceramente, não sei como é que vai ser desatado. Eu acredito que vai ficar, de um lado, a onda de bravatas para poder não perder a sua força diante do seu povo. Narrativa. Vai ficar a narrativa, vai ficar no verbo, vai ficar na palavra, no discurso, mas não vai passar à prática. E do outro lado, que a gente percebe no Brasil, é uma espécie de acomodação. Vamos ficar quietos, vamos deixar o tempo passar. O tempo vai fazer calar. Mais um mês, mais 2 meses, não se fala mais nisso. Vamos vir outras narrativas. Entendeu? Então, a tendência é que aquilo seja esquecido como muita coisa. Eu não sei dizer qual é a tendência do continuismo de Hugo Chávez quando o mundo inteiro, à exceção de 3 ou 4 países, não reconhecem como o presidente legítimo. A própria Europa, em peso, né? Enfim, América Latina, Estados Unidos, então, é complicado. Então, de certa maneira, em termos de riscos, eu digo, estão aí presentes os riscos, mas eu também não vejo aí uma guerra, o fim do mundo, por conta disso aí, da nossa diplomacia, que é habilidosa, da contenção que a gente pode fazer pelos meios diplomáticos e através de aliados, países aliados, Sim. não vão permitir que haja esse porque não será péssimo para toda a região. Toda a região sofrerá prejuízo, não apenas o Brasil ou não somente a Venezuela, todos os demais países. Certamente. É isso que eu penso. Esse é o meu pensamento, minha análise aqui dos fatos. Eu posso estar equivocado, mas lá atrás, há 4, 6 anos, quando eu levantei os cenários para o próximo quinquênio, eu levantei como o cenário mais provável a continuidade de Maduro no poder, independente de todas as pressões que sofresse de tudo, a menos que houvesse um golpe militar, uma revolução das massas, o que não aconteceu e também parece que não vai acontecer, pelo comprometimento que todos têm com o regime. Certamente. E é interessante ver como autoridades e instituições de ensino, como a Escola Superior de Guerra, como a Universidade Federal de Roraima, recentemente até promoveu um simpósio em torno do tema, dessa região ali das proximidades ali da fronteira com Roraima e também esse equívoco, e de que forma isso poderia influenciar. Acho que esse movimento faz com que exista em si uma capacidade dissuasória, seja por vias acadêmicas ou diplomáticas, ou, enfim, que as pessoas ganhem conhecimento em torno do assunto. E essa é uma das relevâncias da Escola Superior de Guerra, trazer esse conhecimento e dar capacidade de decisão para aquele que é o tomador, aquele que efetivamente
vai colocar em prática e que vai evitar que situações de conflito se concretizem desnecessariamente. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de perguntar se o senhor quer fazer mais algum comentário a respeito daquilo que foi tratado, do tema. Muito obrigado por explanar essa questão da Venezuela de uma forma sintética, né, mas, ao mesmo tempo, muito cheia de informação, muito rica. E meu agradecimento pela sua participação. Eu é que agradeço pela consideração. Naturalmente, peço aí algumas desculpas por algumas ideias que não ficaram talvez tão claras, ou até pela dicção, ou pela queda da rede em algum momento, mas que a gente procurou passar o nosso pensamento, né? Eu não sou o dono da verdade, hoje nós não sabemos onde está a verdade, e a grande realidade de hoje, diferentemente de poucos anos atrás, é a rede social, né? Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar, tem acesso às informações que a gente tão duramente perseguiu. E a participação das escolas, das academias, da sociedade como um todo é importante porque, ao mesmo tempo que ela mostra uma realidade, ela nos lança uma grande dúvida. Onde está a realidade, né? Que a inteligência artificial já vem produzindo seus efeitos aí. Hoje, não se pode mais dizer aonde está a verdade, né? O fato é que nós temos que sair da caverna de Platão, não nos conformarmos com as sombras, com as ilusões das imagens, com o que a mídia nos dita, o detentor do poder, e irmos atrás dessa grande verdade, que só a verdade vai nos libertar, como país e como pessoas. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Coronel. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra realiza eventos, encontros e estudos em torno do tema da segurança, defesa nacionais e da cidadania, que acaba sendo o tema onde todos esses elementos desaguam. Essa nossa entrevista foi patrocinada pela Colpex e agradeço a participação e presença daqueles que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado.